Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira e nós vamos começar a nossa live num dia diferente, porque vai ser uma live muito especial. Eu vou convidar a Estela para estar aqui, a Estela da By My Side. A gente vai conversar sobre a influência das cores nas questões emocionais e vai ser um bate-papo riquíssimo. A gente conversa, eu converso com a Estela. Boa noite, Márcio. Eu converso com a Estela pelo direct, a gente se conheceu aqui no Instagram e ela falou sobre esse assunto. Eu falei, olha, acho que dá pra gente ter um bate-papo maravilhoso sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica, com uma abordagem diferente. A gente vai falar sobre ansiedade. Boa noite, Nai. A gente vai falar sobre... primeira vez aqui, seja bem-vinda. Boa noite, Ivonete. E aí eu vou conversar com a Estela com essa perspectiva muito diferente que eu nunca fiz antes, que é falar exatamente sobre a influência e o impacto das cores na nossa vida e falar sobre psicologia das cores. Eu acho que vai ser muito legal. Eu vou convidar a Estela aqui para ela estar aqui. Eu vou deixar os comentários abertos, eu acho. Se bem que os comentários ficam bem em cima do rosto da pessoa, né? Vocês acham melhor aberto ou fechado? Para vocês irem perguntando, ou eu abro depois? Deixa eu convidar aqui a Estela para entrar. Deixa eu ver se é assim. Entrar. Oi, peraí, deixa eu buscar de novo. Estela, eu sei que você já tá aí. Só um minutinho. Te convidei. Vê se você recebeu. E aí... Foi. Oi, Abriu. Boa noite, boa Estela. noite, Tudo Dani. bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui no perfil. É um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz. Eu vou fechar os comentários, senão eles ficam todos no seu rosto e a gente nem se vê. Aí, como eu sempre explico para os seguidores, anotem as perguntas. Assim fica melhor, a tela fica limpa. Eles podem ir anotando todas as dúvidas, as perguntas que quiserem fazer. E lembrem também de mandar coraçãozinho, joinha, para a gente saber que está. Tá vendo? Eles mandam um coraçãozinho, não sei se você Ótimo. vê, Sim, para a gente saber que eles estão aí. E depois que a gente conversar, a gente abre para perguntas. E aí eu ativo novamente os comentários. Então, primeiro agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ser agradeço. uma conversa muito rica. Quando a gente começou, só para quem não conhece a Estela é arquiteta, ela é fundadora da By My Side, que é a loja de roupa de algodão que eu comprei, que eu já contei mil vezes a história aqui, né? Que eu recebi a encomenda e rasguei a blusa, e aí a gente passou a se falar. E aí você veio, né, com essa ideia da gente falar sobre psicologia das cores, e eu achei maravilhoso, porque eu mesma não tenho muito conhecimento, mas eu sei que gera um impacto nas questões emocionais e que pode ajudar muito a promover o nosso bem-estar. E aí eu queria que você começasse a falar e a gente vai num ritmo de bate-papo mesmo, tirando as minhas dúvidas e depois a dos seguidores na medida que a gente abrir aqui os comentários. Não, tranquilo, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente participar aqui desse bate-papo e trazer as pessoas para se envolverem também um pouco com esse tema, que é tão presente na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe, né? Eu sou arquiteta há 26 anos, sou designer, gráfica e tal, trabalho com fotografia. A By My Side é uma loja relativamente nova no nosso contexto de vida, no nosso contexto profissional, mas para ela eu levei toda a minha experiência na parte do design gráfico, né? Então, eu trabalho com desenvolvimento de imagens, né, de estampas, então eu lido com cores, não só como arquiteta, mas também nessa parte criativa da própria marca, né? E a Uhum. moda, ela lida com cores, né? Ela transmite também sensações, ela está o tempo todo trazendo novas tendências, influências, ou seja, ela está ali no cotidiano das pessoas, interferindo ali também na, digamos assim, na sua personalidade, na sua maneira de ser, e às vezes a gente não tem ideia do quanto isso é poderoso, né? Porque o marketing, ele explora muito a questão das cores, e isso está no cotidiano das pessoas. E eu até fiquei pensando assim, como brincar agora com as pessoas só para introduzir assim, o quanto é poderoso, né? O quanto é forte a presença das coisas das nossas vidas e às vezes a gente nem percebe.
E o exemplo mais prático e mais simples que eu pude trazer à mente foi assim, quantas pessoas hoje pegaram trânsito? Inúmeras, né? O Sim. quanto nós somos, né, controlados por três cores, um amarelo, um vermelho e um verde, né? E isso está tão enraizado que a gente não para pensar que três cores organizam o trânsito de uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e por aí vai. São três cores, nada mais do que isso, né? Sim. E ninguém para pensar, né? Parei, eu desacelerei porque tem um amarelo, eu fiquei parada porque tem um vermelho e eu segui em frente porque tem um verde, né? Olha o poder disso no nosso dia a Verdade. dia e, no entanto, a gente nem para pensar. Da mesma maneira que eu sou influenciada a consumir dentro do supermercado em função das cores pelos setores, né? Quando eu entro no setor de hortifruti, eu tenho uma tendência de ter um verde predominante. Por quê? Porque vai Uhum. me trazer a sensação de natureza, de frescor, né? Que é aquele alimento saudável. Eu tenho toda essa conotação. Vou para o setor de carnes, de padaria, eu vou ter um predomínio dos laranjas, dos vermelhos, por quê? Porque eles levam as pessoas ao consumismo pelo paladar, pela vontade do comer, né? Essas cores, elas têm essas correlações. Vou para o setor de higiene, há uma grande tendência dos azuis esverdeados, dos verdes azulados, porque sensação de higiene, de limpeza. Então, como é forte isso nas nossas vidas e a gente não para pensar. O marketing explora isso muito bem. Mas, ao mesmo tempo, quando eu te fiz o convite para a gente conversar sobre o assunto, é porque a maioria dos profissionais da arquitetura, e assim como a moda, muitas vezes a gente não percebe o quanto as cores interferem no nosso bem-estar. Seja nas nossas Uhum. casas, nos nossos ambientes de trabalho, mas na maneira que a gente se veste. Ou seja, da maneira se eu escolho uma cor, o que que ela traz para mim pela percepção do meu eu? E o que que Sim. mensagem que eu levo para o outro? Porque a gente vive em comunidade, a gente tem uma relação que eu vejo as pessoas e as pessoas me veem, né? Mas Uhum. fundamentalmente assim, como usar nas cores a favor para que a gente viva melhor, né? Então essa é a abordagem que eu quis trazer para a gente conversar e nada melhor que lidar com uma psicóloga, né, que entende digamos, do ser humano, né, muito mais do que um arquiteto, mas que eu acho que essa correlação é bem positiva profissionalmente, né? Então essa foi a ideia principal, assim. Eu acho incrível. E eu queria que você começasse a falar de cada cor. O que que ela. Porque você fala, né, do verde, do frescor. Quando você fala, imediatamente eu penso, é óbvio. Parece que a associação é quase natural, né, dessas cores. Mas se você Exato. pudesse falar pelo menos, eu não sei se vocês consideram as cores primárias, imagino que sim, Sim, né? eu vou falar das primárias e vou falar das secundárias, que são as cores principais, assim, do nosso dia a dia. Não tem como abrir um leque tão profundo, Sim, né? sim. Mas vamos lá, eu vou começar pela cor que a gente considera né, vamos dizer assim, da ordem cromática, a cor mais intensa, mais viva. Tá? E quando a gente está falando das cores, a gente está realmente falando da psicologia das cores. Ou seja, a psicologia das cores, na verdade, é um estudo na área científica, isso é bom a gente colocar aqui antes, porque a gente não está falando da cor pela cor, né? Quando eu falo em psicologia das cores, realmente estou falando em área científica que pesquisa Uhum. qual a influência da cor no comportamento humano, né? Então, isso é uma área da arquitetura, é uma área da psicologia, é uma área né, é uma área de humanas, né? Porque você quer saber como as pessoas vão se sentir em determinadas situações, seja de ambientes ou de comportamento, enfim. Então, a cor é estudada nesse contexto, tá? Então, assim, vamos começar pelo vermelho. O vermelho é Uhum. considerada a cor mais intensa e mais energética, né? É a cor que tem maior vibração energética de todas as outras cores. Só que existe também muito preconceito em cima do vermelho, né? O vermelho está sempre muito ligado à paixão, ao amor, né? Mas ele é muito mais que isso. Para começar, nesse sentido, é a cor de maior energia, tá? Então, quando eu Uhum. falo de energia, a gente tem que entender, aí eu vou voltar só atrás um pouquinho, porque assim, o nosso olho percebe as cores por uma questão do comprimento de onda
né, de um aspecto solar, da luz, né? Quando eu divido a Uhum. luz em faixas, eu tenho um arco-íris, né? E cada cor Aham. ali dentro tem um comprimento de onda diferente, né? Então, o comprimento de onda, que é o do vermelho, ele carrega uma carga energética maior que todas as outras energias. É considerada a cor mais quente. Então, por isso que ela é levada à questão do amor, da paixão, por essa questão de ser uma cor quente. Mas isso é até muito óbvio, né? Vermelho, paixão, romance, enfim. Mas o vermelho é muito mais que isso. E aí, falando da questão da psicologia, entender como o vermelho age sobre o comportamento humano, né? Não só no ambiente de uma casa, mas no trabalho, na maneira de se vestir. O vermelho tem o poder de trazer energia para as pessoas, né? E ele reflete essa energia também para quem vê. Então, assim, como eu sinto o vermelho? A minha percepção pode ser diferente da sua, porque eu estou falando de psicologia humana. Então, as Uhum. pessoas não se comportam da mesma maneira, tá? Então, é bom que isso fique claro, porque não é uma regra absoluta, né? Mas o vermelho, ele tende a elevar a energia das pessoas, fazer dessas pessoas mais energéticas, então mais vibrantes, mais positivas. Então, o vermelho tem o poder de fazer a pessoa se sentir com uma autoestima melhor. Ela se sente mais poderosa, ela se sente mais feminina, ela se sente mais senhora de si. E a gente Uhum. percebe uma pessoa de vermelho, assim, a gente tem o hábito, às vezes, de olhar uma pessoa e falar, nossa, poderosa, não é? A gente brinca assim, nossa, ela tá poderosa porque tá de vermelho. Então, assim, e então, assim, dentro desse aspecto, o vermelho é uma cor que realça uma pessoa. Então, Uhum. a gente tem que entender, dentro de um aspecto psicológico, quem pode se beneficiar desse poder do vermelho, né? Então, por exemplo, se eu tenho pessoas, aí eu vou entrar na sua área e me corrija se eu estiver errado. Se eu tenho pessoas depressivas, com medo de convívio social, com medo de se expor, pode ser que usar uma simples camiseta vermelha possa sim, deixá-la com uma autoestima melhor. Mas isso Uhum. é uma sensação que ela tem que entender se isso para ela funciona, né? Porque Isso é interessante. ele vai trazer essa energia da cor, né? Porque você tende a vibrar com a própria energia que está em torno de si, mas também a maneira que você se mostra ao mundo. Porque quem vê uma pessoa de Uhum. vermelho vai sentir que é uma pessoa de mais energia, que é uma pessoa de mais ousadia, que é uma pessoa de presença, né? Então a gente tem que entender que o vermelho tem esse poder de destacar quem usa e, ao mesmo tempo, propiciar para quem usa, talvez essa sensação de uma melhora na autoestima, tá? Isso é Dentro bem de uma... legal. Eu tinha uma paciente que não estava muito bem e tudo, assim que ela começou o atendimento, e ela só usava roupas neutras, preto, cinza, é, neutras e escuras, né? Azul marinho. Ela falava, o que eu chamo menos de atenção para mim, eu fico mais confortável, né? Ela gostava de passar desapercebida. E na Sim, medida que a terapia foi evoluindo, ela começou a usar cor. que Foi bom. tão interessante, porque ela falou, agora eu me sinto melhor para usar cor. Porque, e aí eu acho que é um conjunto, né? Na medida em que ela vai se sentindo mais segura, ela vai podendo Exato. ousar um pouco mais e poder chamar a atenção sem se sentir exposta ou muito vulnerável, né? Isso é Exatamente. interessante. E agora eu fiquei Exato. com uma dúvida em relação ao vermelho, porque ele também é associado, até no Divertidamente, à raiva. Há uma emoção Sim, intensa. A raiva é uma emoção intensa. E sim. aí, se a pessoa já é um pouco mais energética por natureza, né? Tem pessoas que são mais enérgicas, têm uma vibração maior, são mais enfáticas, mais, sei lá, quase que agressivas, né? Tem um Uhum. nível de agressividade interna um pouco maior. Tem essa questão, você acha que tipo ela ficar usando o vermelho pode predispor ela a ficar ainda mais chegando, a ficar mais intensa ainda? Sim, pode. E aí, o que pode ser analisado, e aqui a gente tem que entender que isso aqui não é um aconselhamento no sentido médico, né? Porque aí o Sim. terapeuta, junto com você, que é mais importante sentir essa evolução do paciente. Mas, por exemplo, assim, sim, o vermelho tende a trazer muita energia. Então, é claro, se eu já tenho uma pessoa ligada no 220 o tempo todo, ou muito ansiosa, muito, né, hiperativa,
a gente tende ao seguinte, olha, use menos vermelho, use o vermelho em uma composição com outras cores mais neutras para equilibrar, né? E use tons mais escuros do vermelho, né? Quando o vermelho caminha para o preto, que você começa a ter, né, o vermelho mais fechado, então você consegue diminuir a energia do vermelho. Agora, se eu tenho um vermelho muito vivo, muito aberto, é claro que aí ele tem um poder de energia muito maior, né? Então, a gente tem que entender isso, por exemplo. Quando eu falo do vermelho, o tom neutro, o tom primário dele, ele é mais vivo. Agora, se eu caminho numa mistura com preto, ele vai perdendo a energia e vai caminhando para a neutralidade do próprio preto. Então, por exemplo, os vermelhos escuros são vermelhos mais elegantes, são vermelhos mais sóbrios, eles chamam menos atenção, eles transmitem essa elegância, essa autoafirmação. Então, pessoas que querem se sentir mais poderosas, mais donas de si, tendem a usar um vermelho mais escuro, né? Sim. E aí, se eu vou lá no lado contrário, se eu vou para o lado do branco, eu caminho para o lado rosa. E é muito incrível quando eu analiso o rosa, porque ninguém para pensar que o rosa é branco com vermelho. Sim. E rosa é o que? É símbolo de fragilidade, de feminilidade, de infantilidade. Porque muitas vezes, aí vem o preconceito da cor, quando a gente vê alguém toda de vermelho, a gente tem uma tendência de não dar tanta importância na questão da pessoa no sentido de autoridade, porque a gente vai pensar em fragilidade, em delicadeza e às vezes até de infantilidade. Então, usar o rosa muito clarinho, de forma muito absoluta, ele tende a isso. Por isso que a gente usa o rosa clarinho no quarto de bebê, né? Porque ali sim é sinônimo de fragilidade, de delicadeza. Mas quando a gente está falando de ambientes de adulto ou de um vestuário, se eu me visto toda de rosa, eu quero transmitir e vou transmitir absoluta delicadeza, uma feminilidade frágil. Então, se eu quero isso, ok, é uma cor que vai trazer esse resultado de comportamento, da maneira que você se mostra para o mundo. Então, às vezes, quem é muito energético, como você mesmo disse, talvez o tom ideal seja caminhar um pouco mais para os rosas clarinhos, não os pinks, mas os rosas clarinhos, porque ele vai trazer essa calma, essa serenidade mesmo o vermelho, entende? Eu estou pensando aqui, é impressionante como o marketing usa muito essa questão das cores, né? Até na parte política, né? Sim. Quando eles vão pegar um político e eles escolhem as cores que eles vão usar pensando na imagem que querem passar. De repente, mulheres que têm uma imagem muito dura, muito afirmativa, eles dão uma suavizada com uma cor mais... um candy colors, né? Uma corzinha assim mais suave, mais amena, impressionante, né? Perfeito sua colocação, é isso mesmo. Quando você tem um perfil, digamos assim, vamos imaginar uma mulher que é mais que tem um cargo, às vezes, assim, de CEO, que tem, né, uma vida profissional mais administrativa na instância, às vezes, ou política ou empresarial, ela está sempre de roupas mais escuras, né? Então, assim, quando ela, por exemplo, precisa de uma imagem mais feminina, mais delicada, ela vai ter uma tendência de colocar vermelhos mais vibrantes ou na linha dos rosas. É natural isso. Por quê? Porque você muda a imagem da pessoa pela simples cor que você coloca na roupa dela. E isso é incrível. E realmente, assim, tudo que envolve marketing, né? E a arquitetura trabalha isso o tempo todo também, né? Que sensação que eu quero dar a um ambiente se eu coloco um rosa claro, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, e assim, e é legal estudar o assunto, porque o profissional também precisa entender que quando ele escolhe uma cor, ele acaba induzindo uma certa linha de sensações, porque nós somos seres de percepções. Como eu percebo aquele ambiente, né? E às vezes é inconsciente, você não para pensar, né? Que às vezes você entra num ambiente todo rosa, dependendo do tom, vai ser extremamente sufocante. Você não vai conseguir ficar muito tempo, porque às vezes é um tom de rosa mais escuro, na linha do pink ou do salmão, que não vai te trazer conforto. Porque o rosa clarinho traz bem-estar. Mas o rosa mais escuro, ele é o quê? Ele é energético, ele te desperta,
Então, ficar num ambiente que te desperta o tempo todo pode não ser muito favorável para quem já é inquieto, para quem já é ansioso, tá? Tem um teste de personalidade, é muito interessante, que eu fiz até um trabalho sobre ele, que é um teste que chama as pirâmides de Pfister. Não sei se você já ouviu falar. É um teste de personalidade projetivo que usa as cores. Que você tem que. Você vai montando. É um monte de quadradinho colorido de todas as cores que você tem, né? Assim, todas as primárias e algumas. E você vai. Você dá para a pessoa. Ah, você tem que montar 3 pirâmides. A pessoa monta aquelas pirâmides e a gente consegue fazer uma avaliação de personalidade pela pirâmide de Pfister. Eu tinha até esquecido disso. Engraçado você ter falado isso agora. É um teste que eu adoro e que é muito bom para usar com criança. Quando você Sim, quer ver até ansiedade, depressão, exato. e aí tem a ver a predominância das cores, né? A gente vê, né, a posição e a quantidade de cores e tal. E eu estava até lembrando que eu estou de marrom e está até na moda o marrom e tal. E nas pirâmides de Pfister, o marrom é sempre uma cor que pouca gente usa. A gente costumava associar o marrom a coisa meio ruim, né? Eu não sei se é uma cor que um pouco aversiva, né, de maneira geral. É muito comum as pessoas não usarem marrom nas pirâmides de Pfister, por exemplo, porque o marrom era aversivo. Mas talvez por associar até a cocô ou qualquer coisa assim, né? Mas na moda agora entrou com força, né? O marrom tá virando, sei lá, o novo preto, né? Assim, No preto. o marrom está Tem sendo uma virado questão como muito, uma cor neutra, né? tem uma questão muito interessante quando você fala de cor também, é que quando você fala de cor, e isso a gente usa na arquitetura, e eu gosto desse papo com os meus clientes, quando eu estou discutindo cor ou entendendo certos ambientes, principalmente quando é um ambiente comercial, de loja, de escritório e tal. E, por exemplo, o marrom é uma cor associada à terra, né? Então, assim, eu penso em marrom, eu penso em cheiro de terra, Hum, né? Eu penso em barro. Então, e o marrom, ele está lá na categoria dos laranjas. Que aí o laranja, quando ele começa a caminhar para o preto, ele vai se misturando, né? Ele vai se carregando. Então, assim, e aí eu vou até comentar do laranja e chego lá nesse ponto, né? Porque com o marrom ele está ganhando força. Por quê? Porque é uma cor que nos remete à terra, nos faz voltar às raízes no sentido de valorização do próprio planeta, do meio que a gente vive. E há uma grande tendência mundial em você começar a cada vez mais vivenciar espaços, materiais e situações que te arremetam a valorizar o seu próprio meio ambiente, né? E isso é uma tocante no mundo inteiro, né? exato, é uma Mas eu chego nessa questão, necessidade, né? é uma urgência, né? Exato, né? Mas podemos ir para o amarelo? Vamos lá. Vamos. Não tá, Eu adoro amarelo e está na minha cartela de cores, essas cores tá vibrantes todas. vendo? Isso, vamos lá. O amarelo, assim como o vermelho, vamos dizer assim, é uma cor extremamente energética, é uma cor vibrante, né? Quando a gente fala amarelo, a gente lembra de sol, a gente lembra de ouro, então, em termos de radiação de luz, o amarelo é extremamente poderoso. E é uma cor que remete à alegria, remete a Uhum. entusiasmo. E é uma cor que ela vibra no seu intelecto, no sentido da criatividade, no sentido da mente produtiva, né? E é muito interessante pensar isso, até em questões aí, como eu disse, psicológicas, até no trato de uma criança ou de um adulto depressivo, que a gente precisa entender uma coisa seríssima do amarelo, que é o amarelo é uma cor que ele estimula tanto, tanto mesmo, é uma das cores mais estimulantes. Mas que a gente precisa saber com muito critério e parcimônia usar o amarelo. Porque o amarelo, ele também pode despertar essa motivação, essa alegria, essa vivência, esse intelecto mais ativo, mas ele também pode causar ansiedade. Por quê? Porque ele te põe tanto lá na energia que se você já tem uma energia muito ativa, ele pode te sufocar. Então, por exemplo, crianças hiperativas, a tendência é que você não use um amarelo ou use amarelos muito clarinhos. Ambientes com amarelos fortes vai desencadear um desconforto para pessoas hiperativas, tá? Mas ao mesmo tempo, ele é uma cor legal para ser usada, onde eu quero o intelecto, digamos, ativo, onde eu tenho, digamos, oficinas de criatividade, onde eu quero desenvolver o raciocínio lógico, ele é super positivo, né? Por quê? Porque ele traz muita luz, então essa luz, ela tem essa dinâmica da positividade, da alegria,
mas a gente precisa entender que é uma cor muita cautela para ser usada, para também ela não causar ansiedade. Então, ela causaria desconforto se usada em excesso, né? Então, quando a gente observa o amarelo, agora a gente começa a observar, né? Vou entrar na farmácia, como que o amarelo está sendo usado, vou, né? A gente começa a ir por esse meio. Aliás, todas as Normalmente, farmácias têm amarelo quase no... mas eu estou dizendo só um exemplo, né? A gente, quando a gente começa a estudar cor, a gente começa a observar como que ela é usada. Você vai ver que o amarelo, ele normalmente é pontual. Ele traz um elemento, ele traz um adorno, ele traz um detalhe, porque ambientes muito amarelos é muito raro de se ver. É, Exatamente pelo risco de você causar o desconforto daquele ambiente que é muito energético. É como se eu pensasse assim, nossa, é um dia de sol intenso, de muita luz, aquele dia que você sai, você custa abrir o olho, porque tem energia demais chegando até você. Então, o exato. amarelo, Dá um ele tem cansaço essa questão. visual, né? E, Se é um ambiente muito amarelo, você, ai, no início é, acha bonito, daqui a pouco aquilo te cansa, né? Exatamente. Então, por exemplo, no vestuário, como que é vestir amarelo? Né? O amarelo mais vivo, ele é ousado. Você tem que ter uma, digamos, uma personalidade, vamos dizer assim, que interaja com essa cor, porque ela é puro sol radiante em você, É, né? Você se mostra para o mundo com um sol ali radiando luz. Mas às vezes é necessário, porque essa pessoa às vezes precisa se mostrar, precisa, ela quer esse efeito. Então, a gente vê muito esse amarelo mais vivo em semanas de moda, onde a pessoa quer aparecer naquele cenário, onde a pessoa quer se destacar, ou em pleno verão, que a pessoa está ali naquela vibe de energia, de férias, então ela quer isso para si. Então, assim, o amarelo mais vivo, ele realmente é uma cor que faz a pessoa aparecer, hum, que faz a pessoa ter uma vivacidade, uma alegria demonstrada, né, digamos assim, dentro de si. Mas, por exemplo, nosso verão está com cor tendência de um amarelo clarinho, que é o amarelo manteiga. Por quê? Porque nosso é, verão é extremamente quente. Então, veio o amarelo, mas veio o amarelo muito suave. Que é o é. quê? Frescante, né? Você não vai sair achando que o sol está em cima de você, porque é um amarelo fluido, muito leve, então ótimo. A gente percebe que se eu vou para um amarelo muito clarinho, ele vai me trazer bem-estar em dias quentes, né? Por quê? Porque eu Uhum. não vou me sentir tão sufocada pela luz dele mesmo, do sol em cima de mim. Mas que os amarelos mais quentes, né, e mais fortes, fazem isso. Eles, né, eles refletem tanta luz como se fosse realmente um sol, e aí acabam também elevando a nossa energia, e a gente precisa entender se isso é positivo para aquela pessoa, se Hum, ela quer isso para hum. si, e se ela quer que os outros a percebam assim, alegre, vibrante. Então é interessante porque às vezes a pessoa está depressiva, está deprimida, e o amarelo é uma cor que iria despertar esse, digamos, esse status de sair daquele momento, às vezes até de letargia, tá? Mas lembrar que com cuidado, porque, por exemplo, há estudos que falam que o amarelo induz ao suicídio. Nossa, Então, por exemplo, pessoas com tendências, né, a distúrbios psicológicos não devem conviver em ambientes onde o amarelo predomina. Né? Então, assim, essa questão da psicologia da cor ela é muito séria, por isso eu estou falando, ela interfere. E uma coisa, é bom eu deixar claro, até porque não é um domínio da minha área, quando a gente fala de patologia, né, psicológica, né? Eu lido com arquitetura, eu lido com o bem-estar no dia a dia das pessoas e com o vestuário, né? Mas quando a gente está falando de patologias, né? Como depressões, como síndrome do pânico, como outras, né? Outras patologias psicológicas, aí sim é sua área, né, Adriana? Já não é a minha, mas é importante a gente entender o quanto a cor e o tom da cor pode interferir aí no bem-estar, né, das pessoas, tá? é. E realmente, né, o amarelo ele é pouco usado, né? Eu estava até Sim. pensando assim em cor de quarto, por exemplo. Mesmo o amarelo suave não é usado. É muito Não, raro, né? é muito Aliás, raro. eu tinha o meu primeiro apartamento há muitos anos atrás, a sala era amarela clarinha. Era uma época que usava, tipo, a sala. Tinha um negócio de gesso que eu nem uso mais, mas tinha tipo uma sanca assim de gesso branca e a parede era amarela clarinha. Mas
quarto é muito pouco comum, né? Quarto é... O amarelo clarinho ainda é usado, assim. Quando eu pego, por exemplo, uma tinta chamada algodão egípcio, ela é um branco levemente amarelado, né? Mas é o que eu estou dizendo, o predomínio é do branco, não é do amarelo, Sim, né? sim. Por exemplo, o amarelo é uma cor tão forte que ela está no nosso semáforo como alerta. Sim, E sim. detalhe, quando você se deparar com um inseto que tenha um predomínio de um amarelo vivo, não toque. Por quê? Porque é sinal de veneno. Né? A natureza também tem isso. É Ela usa as cores como alerta. Né? E o amarelo, normalmente, amarelos vivos, tá? São sinais de alerta. Então, normalmente, de insetos, né? de animais que têm um veneno forte. Né? Então, é bom ter um cuidado com isso aí. Mas o mais legal, que agora a gente vai caminhar entre o amarelo e o vermelho, a gente vai falar do laranja. Né? E o laranja é exatamente a cor do equilíbrio entre o amarelo e o vermelho. É uma cor que está ali, né, no meio entre essas duas cores primárias, porque o amarelo é uma cor secundária, a mistura, né, do amarelo. Desculpa, o laranja é uma cor secundária, que é a mistura do amarelo com o vermelho. E é a cor da convivência, é a cor do afeto em sociedade. Por isso que ele está no nosso convite do bate-papo de hoje. Ah, que legal! E olha, É, eu uso muito laranja. Eu uso pois muito laranja. é, Até o sofá, tá vendo? Laranja. estou vendo. Que aqui da Então, sala a poltrona é laranja. É engraçado, eu sempre usei pois laranja. Muito. é, tá vendo? Porque você já tem por si só essa, digamos, a dádiva da comunicação. Isso é muito legal. Isso está na sua transparência, né? E você vibra isso, sabe, Adriano? Parabéns por isso, porque isso é muito gratificante quando a gente percebe que a pessoa é um comunicador nato. Então, assim, o laranja, ele pega a vibração da energia do vermelho, a vibração intensa do amarelo e equilibra no meio, tá? Então, por exemplo, assim, o laranja é uma cor usada realmente para mostrar aconchego, para mostrar união, reunião. Então, quando, por exemplo, eu pinto um espaço de laranja, eu estou convidando as pessoas a se reunirem. Então, por isso que ele é muito usado em áreas de espaço gourmet, em restaurantes, em áreas de salas de jantar, seja em adornos ou seja em paredes, mas assim, ele tem essa conotação de abrir o apetite, de convidar à refeição, por isso que ele é usado em padarias, em açougues, né, misturados, lógico, com tons, às vezes, de vermelho e amarelo, mas essa cor tem essa conotação. Então, quando eu visto, por exemplo, um laranja, aí é lógico que eu tenho uma variação de tons enormes, né? Aí eu tenho laranjas mais abertos para o amarelo, laranjas mais vibrantes para o vermelho, mas se eu tenho pigmentação preta, ele vai ficando mais amarronzado, mais fechado. Mas o que eu falo para as pessoas quando eu estou de marrom? Qual a comunicação que eu passo? Eu passo uma comunicação de abertura social, de recepção, de acolhimento, né? De pessoa que está ali, digamos, acessível. E a pessoa que veste marrom, Marrom ela... ou laranja? Laranja, né? Desculpa, o laranja. A pessoa que veste o laranja, ela vai, agora que eu ia falar, por isso que eu misturei aqui, É. ela faz a conotação com o meio ambiente, ela vai começar a fazer as conotações com a terra, com o solo, né, com a madeira, né, com Uhum. a folha seca, porque o laranja está ali misturado nesses tons, né? Então, o marrom tem essa questão do aterramento, da presença, por isso que ele é tão acolhedor, né? O vermelho tem também, eu não cheguei nem a falar, uma questão acolhedora, porque o vermelho é acolhedor. Quando você está em ambientes, às vezes, de países muito frios, às vezes você entra em restaurantes, o restaurante é todo pintado de vermelho, aquele vermelho bordô bem forte. Por quê? Porque ele é acolhedor, né? Porque ele aquece. E o laranja também é uma cor que aquece. A cor tem energia. E esse aquecer do próprio laranja, ele é assim, né? Vem até mim, né? Vamos aqui aquecer em conjunto. Então, é uma cor complicada para usar em ambientes muito quentes, como no Brasil. Você tem que saber equilibrar o laranja, o uso dele com outros elementos, materiais e com outras cores, para que ele não te sufoque, né? Porque ele vai transmitir Aham. também, digamos, o calor, né? Mas ele tem essa conotação e a gente usa muito na arquitetura o laranja em várias variações,
né? Aqui mesmo eu tô com uma parede minha que é marrom aqui, né? Até um pouquinho marrom mais avermelhado, porque ele traz isso, ele traz esse aconchego, ele traz esse bem-estar, né? Que faz de forma muito positiva o convívio entre as pessoas. Talvez de todas as cores, quando eu penso em reunião social, os tons de laranja são os mais favoráveis para que a gente possa ter um bem-estar, né, entre as pessoas, promover o bem-estar entre as pessoas. Então, ele é uma cor muito interessante nesse sentido, né? Por isso que a gente chama madeira, né? Porque madeira é acolhedora. Porque ambientes que tem painéis de madeira, muito madeira é acolhedor. Porque eu tenho uma mistura de marrons e laranjas ali, né? A nuance é ali, né? Desses tons, né? É bem isso, assim. Ai, que interessante, né? Eu não tinha ideia da profundidade. Eu tinha, assim, algumas coisas até quando na época eu estudei as pirâmides de Pfister e eles falam da psicologia das cores e tudo, mas eu me prendia não muito ao significado das cores e tal, mas daquilo dentro do contexto do teste para personalidade. E aí, no lado oposto, e as cores frias, né, que vão trazer uma redução da energia, uma calma, né, que vão dar uma esfriada mesmo, né? Sim, aí a gente parte para. Vamos falar da primeira, do azul, que ela é considerada uma cor primária, porque o verde é uma cor secundária. Ah, Né? é? O verde, É o as azul. primárias, o verde é uma mistura, né? É. O verde é a mistura do azul e do amarelo, por isso Uhum. que ele é uma cor secundária. As cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Né? As outras derivam dessas misturas, né? Dessas cores primárias. Então, sim, quando a gente fala em azul, a gente fala o quê? Céu, mar, né? É considerado uma cor da calmaria, é uma cor da tranquilidade, da serenidade. Então, é uma cor que ela baixa nosso batimento cardíaco, ela tende a nos relaxar. Né? É uma cor que tem grande uso em áreas, por exemplo, terapêuticas, em clínicas, Hospitais, em etc. hospitais, né? Então, assim, quando você quer promover uma desaceleração, né? Pessoas Uhum. que têm uma vida muito atribulada, né? Muito cansativa, às vezes, na rotina do trabalho, às vezes optam por ter o azul em casa para promover um relaxamento. Então, é uma cor que traz o bem-estar de relaxamento para quem é muito ansioso, para quem, né, tem essa energia às vezes muito ativa e precisa disso. Mas tem um lado muito interessante do azul que a maioria das pessoas desconhece. Porque quando eu falo em azul, eu não estou falando de todos os azuis, né? Vamos entender Uhum. digamos, essa frase que ficou estranha aqui. Porque o azul claro, ele vai te trazer uma conotação completamente diferente do azul escuro. Mas completamente o oposto do azul escuro. Mas vamos entrar no meio. Qual que é o azul? Quando eu falo em azul mediano, o que você lembra? Você lembra de céu, você lembra de jeans, né? É uma cor bem equilibrada ali. Não é um azul nem escuro, nem muito claro. Então, assim, quando você fala do próprio jeans, todo mundo ama jeans, é uma cor que está no nosso cotidiano de forma tão inserida que a gente mal a percebe como uma cor. A gente usa jeans e não percebe que Uhum. está usando um azul, não é Uhum. verdade? Mas, por exemplo, o azul clarinho, ele, e aí é de experiência própria na área da arquitetura, ele é uma cor realmente que relaxa, que te leva à indução até de uma baixa de batimento cardíaco. Então, assim, para ser um ambiente para você relaxar antes de dormir, para você realmente descansar, para você se aprofundar num estado de busca de tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa depressiva, ele já não é uma cor favorável. Por quê? Porque vai te levar à letargia. Né? Se Aham. você tende a desacelerar com aquela cor clarinha, mas se você já é uma pessoa desacelerada, o que ele vai te promover? Uma letargia, Uhum. A né? pessoa Um já tem uma sono energia excessivo. baixa, né? E aí aquilo vai Exato. baixar mais ainda, né? Vai baixar mais ainda. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que já é letárgica, que já é sonolenta, que tem baixa atividade energética, que é desanimada para a vida, você não vai colocar ela num ambiente de um azul clarinho. Mas eu amo azul, ótimo, vamos pintar esse ambiente de um azul mais vivo, de um azul mais forte. Uhum. Porque eu fui para o lado oposto. Porque o azul escuro, ele passa, ele é neutro, porque ele é frio, né? É uma cor fria, mas ele passa equilíbrio, ele passa harmonia,
ele promove concentração, tanto que ele é usado em ambientes de escritório, em ambientes A empresariais. cor da Por quê? polícia militar aqui do Rio é azul, né? Da Esse Marinha, azul né? é. Então, A Marinha é assim, o mais azul cinza até, né? A é mais Marinha tem muito cinza. cinza, mas tem azul na composição dos uniformes da Tem. Marinha, que é azul e branco. É. O azul escuro, não só porque ele remete à questão de mar e céu, mas o azul escuro, ele leva à concentração. Então, por exemplo, se eu tenho ambiente de escritório ou de escola que eu preciso promover a concentração, você não vai pintar de azul claro. Você vai procurar tons de azul mais escuros, porque eles tendem a criar um ambiente neutro visualmente para que você se concentre no seu estudo ou na sua atividade de trabalho, né? E ao mesmo tempo, olha lá no vestuário, qual é, digamos, talvez o terno mais usado no mundo? Azul É, escuro. é. Porque ele passa o quê? As pessoas que usam o azul escuro, elas querem transmitir o quê? Confiabilidade. Elas querem transmitir o quê? Equilíbrio. São pessoas equilibradas, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas Uhum. harmoniosas. Então, assim, existe um grau de superioridade para quem usa azul escuro, sabe? Olha isso. Se eu uso um É. azul clarinho, eu passei a sensação de quê? De muito mais fragilidade, de uma pessoa leve, de uma pessoa, né, fluida. Mas se eu uso um azul escuro, eu passo intelecto, eu passo poder, né? Sim. Olha a diferença na mesma cor, igual vermelho e rosa, né? É muito Uhum. diferente. Então, assim, como é que as pessoas percebem isso, né? E aí eu tirar partido disso. Porque se eu quero transmitir confiança, se eu quero transmitir, por exemplo, numa reunião empresarial, ou estou apresentando um projeto, ou estou criando um ambiente que eu quero uma concentração. Por exemplo, eu tenho um filho que ele tem dificuldade de se concentrar para estudar. O quarto dele, preferencialmente, não é um azul clarinho. Preferencialmente é um azul mais escuro, que eu vou favorecer Uhum. a concentração dele, né? Então, assim, como é que as pessoas se mostra quando ela usa uma roupa no azul clarinho, um terno clarinho, leve, né? É, Pessoa é. despojada, leve, fluida. Se ela entra com um terno azul escuro, ela entrou com presença, ela entrou com mais seriedade, Autoridade. mais Uhum. autoridade, exatamente. Então, essa cor, ela caminha, né? Digamos assim, o tom muda tudo. Né? E o que é uma coisa muito interessante, que é o quanto essa cor, ela realmente renova as suas energias. Tem coisa melhor que sentar na areia do mar e olhar para o mar e o céu, predominantemente Sim. azul, né? Então, ela é uma cor muito positiva para o relaxamento. Mas, só esse cuidado que, por exemplo, eu quando faço área hospitalar, quando eu faço área médica, eu não gosto de usar azul claro. Por quê? Eu já estou com pessoas, às vezes, enfermas, pessoas em recuperação, pessoas que já estão ali letárgicas, sonolentas. Eu acho que o azul clarinho vai tender a levar as pessoas para a depressão, vai tender a fazer com que elas não tenham até a energia necessária para se recuperar. Então, eu não indico o azul claro para ambientes de áreas médicas. Você acha Eu não, qual cor seria mais eu adequada? prefiro usar os verdes, tá? O verde Verde. tem a mesma característica do azul em termos de tranquilidade, de equilíbrio emocional, mas ele tem um outro fator que é uma energia mais fugiu a palavra agora, porque o verde é considerado a cor de maior equilíbrio emocional. Se você Uhum. precisa dar equilíbrio emocional, use o verde e não o azul. O azul ele traz muita paz, muita harmonia, muita serenidade, mas muita serenidade, entendeu? O verde não. Ele é um pouco frio demais, Frio né? Eu acho que ele demais. baixa a Isso, energia ele em baixa excesso. a sua energia, ele baixa o seu batimento. O verde não. O verde é a cor do equilíbrio emocional. E aí tem um outro lado. Por que eu gosto muito do verde nas áreas médicas? Porque o verde remete à natureza. Enquanto Uhum. você olha uma floresta, ela te transmite uma calma absurda, por quê? Porque você tem uma variação enorme de tons de verdes ali, do mais claro ao mais escuro, né?
O mais claro, ele te traz a mesma questão do azul, ele te traz serenidade, ele te traz aconchego, ele te traz, né, digamos assim, uma linha de sossego, de recuperação de energia. Se eu for com um verde mais escuro, ele é a mesma coisa do azul. Ele vai te trazer um dinamismo, né, de acolhimento, de força muito maior. Mas acima do azul, o verde traz harmonia. Então, eu acho ele uma cor mais equilibrada quando a gente precisa trabalhar comportamentos que oscilam muito. Então, se eu estou Aham. falando, por exemplo, em recuperação médica, né, em áreas médicas, seja de uma simples clínica, uma área hospitalar, o verde vai trazer a sensação de limpeza, de frescor, de bem-estar, muito mais que o azul. Muito mais. Entendi, sim. Tá? E aí ele te conecta ao quê? Às suas origens, né? Porque a gente digamos assim, a natureza, o verde pra gente é algo que reconecta a energia, né? Tem coisa melhor que eu pôr o pé no gramado, né? O reflexo Uhum. do verde é algo que nos traz muita energia positiva. Então, assim, o verde, né, tem, para mim, profissionalmente falando, muito mais poder de saúde do que o azul. Se eu tiver que trabalhar na área, né, quando eu estou trabalhando em áreas médicas, eu dou preferência a verdes e muitas vezes eu mesclo tons clarinhos com tons mais fortes, para Uhum. não ficar monótono, entendeu? Para ter essa sensação mesmo de mistura de tons que são ali equilibrados e positivos entre si. Vou te lançar uma. Tem coisa mais agradável que quando você chega lá no seu sítio e que Não, você olha aquele não, gramado e as suas plantas? É ou não com é? certeza, Olha a com sua recuperação certeza. energética ali, Não, né? com certeza, eu sempre falo isso, né? A gente tem, quando eu vou para lá, já parece que imediatamente desacelera, né? Você sai da loucura do Rio, aquela É, confusão, e chega lá e o barulho de pássaro também, a natureza, ela sim, realmente reconecta a gente ela muito, né? reconecta, Para né? um estado É, de saúde, de isso. equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando eu trato verde na questão do vestuário, né, da mesma maneira que dentro de um espaço, como eu estava citando uma área médica, não só em área médica, dentro de uma própria casa. Se eu quero um ambiente mais sereno, se eu quero transmitir frescor, se eu quero transmitir delicadeza, eu vou para os verdes claros. Mas, de preferência, verdes claros que não tenham amarelo na composição. Vou falar uma coisa ruim. O Hum. verde claro com amarelo lembra o quê? Lembra xixi. Desculpa ruim, falei, né? Aham. Mas é. Então, o verde amarelado, ele não é muito legal. E aí tem uma cor que era muito usada antigamente, que era o famoso erva doce. Chá de erva doce, se não é um verdinho amarelado, gente, Uhum. aquilo dentro de casa é deprimente. Ele não É, traz positividade, pelo contrário, sabe? Ele até transmite uma sensação de ambiente limpinho, mas ele não é favorável, sabe por quê? Porque ele muda a cor das outras coisas. Se você tiver num ambiente, numa loja, numa casa que tem um vidro verde, você vai ficar amarelo, é verdade. verdade, né? Então, o verde, quando ele é refletido na gente, a gente fica pálido, a gente fica com um aspecto adoecido. Então, assim, o verde tem que ser trabalhado com cuidado na parte interna. Então, o verde, ou ele é muito clarinho mesmo, aí com o predomínio do branco, ou ele precisa ser mais presente, um verde mais forte, porque aí ele vai ser elegante, ele vai ser sofisticado. E aí é legal que o verde escuro, ele traz autoridade. Tem até um artigo que fala que quem usa verdes muito escuros são arrogantes. Eu não concordo com isso, mas enfim, né? E aí é tão interessante, fazendo um paralelo, que as casas inglesas, você vai ver isso muito em filmes, É, nas casas inglesas elas são pintadas com verde muito escuro lá dentro. Às vezes é, você monta em certas padarias, em certos cafés, que é aquele verde bem escuro. Por quê? A autoridade, austeridade, sabe? uhum. Assim, mas ao mesmo tempo também acolhimento, conforto. E ele é muito legal quando ele vem envolto, né? E aí equilibrado com outros tons de verde, com os marrons, por exemplo. É sóbrio, é elegante, né? E por isso, mais uma vez, que a gente fala muito da biofilia, do uso do verde nas nossas casas. Porque em plantas, né, em adornos, principalmente nas plantas, quando eu tenho essa variação de verdes dentro de casa, eu trago o quê? Eu trago uma energia equilibrada para dentro de casa.
que vai combinar com todas as cores dos móveis, de tudo que eu tenho dentro. O verde é um elemento que ele entra numa sintonia e traz a natureza para dentro de casa. Por isso que eu disse no início que, psicologicamente falando, o verde ele é muito mais forte na psicologia das cores por equilíbrio emocional do que o azul. Uhum. Muito mais. Sim. Né? No meu ponto de vista, na minha análise, tá? Lógico, eu estou falando que eu não sou doutora no assunto a ponto de ter, né, verdade absoluta, mas numa análise profissional, eu acho que o verde, ele equilibra muito mais do que o azul. Né? E sempre Você falar. percebe isso na prática quando você, sei lá, você é arquiteta e chega no ambiente e vai mudar e vai fazer reforma? Você sente essa diferença? Você tem essa experiência? É. Sim. Quando você faz uma análise de um ambiente, primeiro que você não faz só de um ambiente, você está criando ou reformando um ambiente para pessoas, né? Primeiro, então, Uhum. você tem todo um contexto, assim, para quem eu estou projetando, como é o ritmo de vida dessas pessoas, personalidade, hábitos. A gente acaba, como arquiteta, às vezes invadindo o íntimo das pessoas para entender exatamente como elas são. Uhum. Né? E aí a cor ela vem de encontro a dotar aquele ambiente com as características que você quer para trazer bem-estar para aquela família. Né? Então, assim, entender a cor que você vai usar é muito importante. Não basta pegar um catálogo de cores que tem mais de 1000 cores e falar, nossa, deixa eu escolher uma cor bonitinha para o seu ambiente. Não é isso. Você pode errar, né, feio e, às vezes, trazer consequências para aquela família sem nem ter noção que você induziu, né, vamos dizer, a certos comportamentos, a certos comportamentos, né? Porque você sabe na área da psicologia o quanto certos elementos podem levar a pessoa a graus de ansiedade, Uhum. de inquietação ou de letargia, né? Sim. Vamos dizer assim, em extremos. Então, assim, as cores têm esse papel na arquitetura, as cores têm esse papel na arquitetura. E o profissional que ele não está atento a quem ele projeta e o que ele projeta, ele, de alguma maneira, ele cria ambientes não saudáveis. Né? Eu até falo isso muito, por exemplo, quando eu tenho atendimentos junto ao poder público. Eu falo sempre isso, porque a gente tem uma situação no país inteiro que é assim, a área da medicina em relação até pagamentos dos médicos, né? São pagamentos, vamos dizer assim, são salários muito bons. E muitas vezes as prefeituras elas desvalorizam as áreas da engenharia. Aí eu falo, olha, mal sabem vocês que projetos mal feitos por engenheiros e arquitetos vão adoecer as pessoas. Né? Então, assim, se a gente tem profissionais bem formados na área da arquitetura e da engenharia, a gente vai evitar problemas de saúde. Né? Exatamente porque você está projetando ambientes para pessoas. Então, se você tira o projeto do contexto social, do contexto psicológico, você vai falhar em algum ponto. Né? A gente não cria um ambiente pelo ambiente. A gente cria um ambiente pelas pessoas que vão estar ali. E entender o perfil dessas pessoas é fundamental. Né? Todos somos muito diferentes, né? E precisamos de coisas diferentes. Temos outras necessidades. Por isso que a psicologia das cores é tão complexa, né? Sim. Porque não é entender só da cor, é entender naquela pessoa qual cor vai ter tal influência e entender o processo inverso também. Porque um efeito de uma cor para mim pode ser muito diferente para você. Né? É a sua percepção de mundo, é a maneira que você se vê, é a maneira que você quer que os outros, né, te vejam também. Né? Uhum. Nossa, muita informação, Estela. Tô assim. Não, mas eu tô achando maravilhoso, assim. Eu acho que foi bem além até do que eu estava imaginando. Você trouxe dados muito, muito interessantes. Você está falando, eu fico pensando, assim. Eu acho que eu vou até, já vou abrir para pergunta, que agora que são 8:55, deixa eu só Vou falar rapidinho, ativar. só das últimas, só tem 3 aqui rapidinhas para falar. Vamos Tá, falar então tá. rapidinho. Vamos falar do violeta, que é extremamente importante. O violeta é a cor da espiritualidade, é a cor da feminilidade, é a cor do autoconhecimento, né? E é uma cor cheia de preconceitos. Eu vou ser rápido, mais sucinta nela. E é legal só interpretar que o violeta
ele tem, quando ele caminha para o branco, ele caminha para os tons da lavanda, né? A tão famosa lavanda no mundo inteiro, e a lavanda não é famosa só porque é uma florzinha linda, delicada, não. Mas a lavanda em si tem certos, digamos assim, qualidades como planta que acabam fazendo uma conexão com o próprio violeta em si, e isso levou à fama do violeta, né? Da cor lavanda, né? A Uhum. lavanda por si só, o violeta claro por si só, é uma cor extremamente poderosa para o autoconhecimento, para as pessoas que precisam buscar a si mesmo, entender os seus conflitos, as suas angústias, né, as suas ansiedades. Então, assim, buscar os violetas, seja em adornos, ou seja no ambiente com violeta clarinho, ou seja no uso de elementos, que seja de que maneira for, que o violeta aconteça na sua vida, no dia a dia, ela é uma cor poderosa para esse encontro de si mesmo, né? Então, assim, o violeta tem essa conotação, e a gente brinca na aromaterapia que todo mundo gostaria de ter uma aura violeta, porque é tida como a cor digamos assim, da soberania da própria energia daquele ser humano, né? Um ser de luz violeta é um ser equilibrado, né? É um ser de luz. Né? E ao contrário, quando eu vou lá para a cor mais escura do violeta, quando eu penso no cor de berinjela, que é um violeta mais escuro, e que tem muita gente que tem um certo receio dessa cor, e eu acho belíssima, eu vou lembrar de certas empresas como o Nubank, como a Vivo. Por que elas usam o violeta, o escuro? Porque é a cor do intelecto, Hum. é a cor da tecnologia, é a cor do futuro, no sentido, quando eu vejo um futuro tecnológico, quando eu vejo um futuro de conhecimentos técnicos, sabe? Então, assim, essa cor, ela é muito usada quando eu quero transmitir conhecimento, mas quando eu quero transmitir também evolução, né? Ou seja, eu procurei o equilíbrio lá da lavanda para me encontrar, e quando eu me encontro, eu posso me vestir de violeta berinjela, entende? Por quê? Porque, assim, é uma transmissão de poder. O violeta escuro tem essa conotação de mostrar para o mundo, mas é uma cor que ela vai te trazer essa energia digamos assim, da força. E aí é de uma força intelectual. Então, para quem tem, às vezes, falta até da autoestima intelectual, né, de não confiar em si mesmo, né, eu acho que começaria pelo violeta, né, pelo clarinho, para procurar dentro aí de sessões de autoanálise, né, assim, de uma busca em si, mas se um dia chegar essa busca, use um berinjela, porque é uma cor extremamente poderosa. Finalizando, preto e branco, né? Preto Sim. é a cor realmente do poder, da elegância, do destaque, né? O preto é a cor que se equilibra com tudo, até porque a gente fala cor, mas na verdade o preto é a ausência de cor, né? Sim. Sim. Enquanto o branco é o quê? A somatória das cores. É o branco que simboliza, assim, né, a paz de espírito, o equilíbrio, a transparência, a limpeza. Você brincou hoje, eu estou de branco, significa o quê? Como é que foi a Foi de postagem de hoje? manhã cedo. É. É. O branco transmite, acima de tudo, que luz. Branco é somatória de luz. Então fica essa frase. Você quer transmitir luz sem aparecer com cores exuberantes? Vista-se de branco. E olha que uma pessoa vestida de branco se destaca na multidão, né? Então, assim, branco, seja na sua casa, no seu lar, ela vai realçar todas as outras cores. E ela, por si só traz um equilíbrio emocional que não tem nenhuma outra cor que vai trazer. Exatamente porque ela é a soma de todas as outras cores. Então, o branco sobretudo, a cor mãe, né? Porque ela é a união de todas elas. Então, sim, o branco não só para toda a questão aí de casamento, de nascimento, de tudo, sim. É isso que A eu ia falar, cor na religião, branco é soberano, né? Em todas as soberano. religiões, Branco é luz, praticamente. né? Resumidamente, branco é luz. Então, se você quer se equilibrar, quer estar plena de si mesmo e buscar uma energia que seja positiva, o branco é, sem dúvida, uma luz, uma cor que vai muito bem com todas as outras. Não quer equilibrar as outras cores, todas, com tudo que eu falei, use com branco. Não tem erro, né? Sim. E o preto, como eu disse, é a cor que é na cor, que na verdade é a ausência de todas, então ela é, como é que eu vou dizer, assim, a dicotomia, né? É o avesso.
É aquela que Uhum. equilibra todas as outras, exatamente porque ela não é cor, né? Então, assim, o preto, ele vem para fazer o quê? Com que o vermelho absorvido com o preto seja mais forte. Que o preto, que o azul e com o verde, com todos os outros, né? Quer dizer, o preto tem o poder de anular a energia, mas deixá-la também muito mais forte, muito mais presente. E uma dica fantástica, né? Por que que na moda todo mundo ama preto? Porque além de ser forte como presença, alguém vestido de preto, ser elegante, ser imponente, a gente fica brincando que é a cor que emagrece, né? Que não tem como. Vestir-se de preto é perder uns bons quilos em qualquer situação. É, É isso, né? é É engraçado, eu isso. quase não uso preto, e nem tá na minha cartela de cores, mas e eu nunca fui muito de usar preto, eu acho que o preto pesa, engraçado. É, Deixa mas eu tentar abrir os comentários, eu não sei se, eu não tô conseguindo abrir aqui, peraí, ativar, foi, foi? Então, eu acho que o preto, eu acho que ele pesa. Até assim, sapato preto, bolsa preta, eu não gosto. Eu quase não eu uso. já, Eu uso muito mais, eu sei lá, já amo o preto. É. marrom. O preto, para mim, ele traz isso, assim, aquele momento que eu sou tão, tão senhora de si, sabe? Aquele momento que, assim, quando eu tô toda de preto, ou quando eu tô parcialmente de preto, por exemplo, eu adoro estar toda de preto e colocar um blazer vermelho, um blazer Ah, vinho, sim. sabe? Assim, eu gosto de compor o preto com outras cores mais fortes. Então, assim, preto para mim é sempre status realmente de elegância, né, de estar ímpar em qualquer situação, porque aí você não tem medo de errar em circunstância nenhuma, Uhum. lógico. Você não vai sair de preto totalmente, às vezes também em certas circunstâncias, que aí pede leveza, pede outras cores mais claras. É saber, né, conhecer a si mesmo e conhecer, né, e entender em qual espaço você vai estar para saber qual cor vai te favorecer naquela situação para o seu conforto próprio. E uma coisa que eu sempre Sim. falo, a sua casa e o seu ser físico e espiritual é seu. Esteja bem consigo mesma e o resto do mundo vai entender que você está bem consigo mesmo. Isso basta, Sim. né? E aí é o que você falou, né? O autoconhecimento é determinante. A gente saber, né, quem a gente é e se perceber, né? O quanto que aquilo te faz bem, te faz mal. É engraçado. Eu sei que o preto, todo mundo pensa que o preto é uma cor universal. Pelo menos nessa coisa de cartela de cores, não é. Né? A cor que todo mundo fala que é universal é o azul marinho. Azul marinho fica bem em qualquer pessoa, né? Com roupa. Tanto que você falou, o terno azul marinho não tem erro, né? O terno azul Não marinho é o tem terno azul nem para marinho. mulher nem para homem. É. Exato. Né? O azul marinho é universal. O preto não, ele pesa para algumas pessoas. Na minha É. não tem nem preto nem branco Pois da é, e é cartela. engraçado, quando você começa a estudar a psicologia das cores e ver também a questão social no mundo inteiro, por exemplo, para nós o preto sempre foi, pelo menos antigamente, hoje já não é tanto assim, era sinônimo de luto, né? Inclusive, Uhum, essa é uma herança europeia, né? Que o preto era sinônimo de luto, né? Nem é uma conotação brasileira, digamos assim, a gente herdou isso vindo da uhum. Europa. Mas, por exemplo, na África, né, a cor do luto é o vermelho, não é o preto. Né? Então você vê que assim, a questão das cores também ela está muito inerente à sua própria cultura, à sociedade, ela é Aham. diferente, né, no mundo assim, né? Como eu estava te falando, por exemplo, certos países culturam o violeta como uma cor realmente da pureza, já nem é o branco, é o violeta pela conotação da espiritualidade, né? Então é interessante também quando você começa a observar as outras culturas, como que elas têm, né? A Índia, a relação, né? A festa das cores, então eles Sim. cultuam as cores, né? A Índia é um país de pura cor, né? É, Isso é muito legal. Então eles sabem também lidar com as cores e tirar proveito delas para suas festividades, para suas vestimentas. Você vê que é um país muito colorido, né? Tudo é roupa, né? As roupas, as vestimentas, os lenços, enfim. Eu acho até que o Brasil explora pouco. A gente explora muito nossas cores no carnaval, nas nossas é, festividades, mas o brasileiro tem um pouco de medo de ousar em cores de vestuário. A gente é, em geral, muito básico no vestir, né? Mas isso verdade. vai mudando aos poucos aí também, influenciando. A By My Side mesmo, essa semana passada, lançou uma camiseta rosa, né? Que é um rosa mais fechado, que é bem feminino. Então a gente tem essa tendência também de começar a colocar um pouco mais de cor na vida das pessoas, para deixar a vida mais colorida, mais alegre para todo mundo, né? E até acompanhando
o nosso humor, né? Hoje a gente. Porque tem dia que você acorda, é isso. Eu uso. O amarelo é uma cor que me favorece. Toda vez que eu tô de amarelo, alguém fala, nossa, você tá ótimo. Mas não é Energia, né? sempre que eu tô podendo estar de amarelo, né? A gente tem dias que não tá tão solar assim, né? E eu acho que a gente sentir isso e respeitar é muito bom. Deixa eu só pegar É, alguns comentários. ah, Tem muita gente dando parabéns. A obrigada. Claudilene, teve um momento em minha vida que eu só usava preto. É isso, né? Tem a ver, né? Tem Ó, sim. pessoal, ótima live. A Lu. Ai, peraí. Muito interessante como esse assunto passeia pela arquitetura, design, psicologia, marketing. No fundo, tudo leva ao impacto no ser humano. É verdade. É Sim. verdade. Tua mãe? Do Carmo? Amei, É, filho. Parabéns. um exemplo. Bonitinho. Ah, Fanny. alguém. Lia falou, amei, Estela. Minha filha é arquiteta. Que legal, Lia. Depois Ah, mostra que bom. para tua filha que ela vai gostar. Pois é. Mas realmente é um assunto que eu acho que, nossa, renderia aqui muitas Muito, lives, porque muito. é muita coisa, né? Muita informação. É É assim, mas muito. é um despertar, né? Acho que assim, a motivação hoje no nosso bate-papo foi esse. Trazer para as pessoas que há meios muito simples de encontrar, digamos assim, não digo soluções, mas digo mecanismos que favoreçam o bem-estar em suas casas, né? Nas suas áreas de trabalho, no seu dia a dia, né? Porque as plantas e as flores são tão queridas, são tão apreciadas, porque indiretamente, sem você saber, tem cores te influenciando ali. Né? A natureza Uhum. está aí para nos mostrar o quanto tudo está inserido. Teve um comentário que acabou de falar isso, né? Tudo leva a nós mesmos. Né? A Nós Juliana, hoje eu somos. entendo porque amo tanto o violeta e o roxo. Tá É, vendo? Que bom. legal. Né? Isso aí, que bom que a Sensa- gente despertou isso, tá vendo? A partir de agora ela vai entender melhor por que gosta tanto dessas cores, né? E eu acho É, que é isso mesmo, assim. Eu acho que essa autorreflexão, o autoconhecimento nos faz seres melhores, né? Em todas as nossas vivências. Se somos seres melhores, seremos melhores conosco e seremos melhores com o outro e seremos melhores com o nosso próprio planeta. E é isso que a gente precisa, evoluir para que sejamos cada vez mais seres melhores, né? é isso, né? E é entender que realmente a gente é influenciado o tempo todo, né? A gente faz parte de um contexto, a gente não é destacado e as outras coisas não têm impacto nenhum. Tudo impacta tudo, né? Eu sempre falo Tudo. isso da coisa da casa, do lar, né? Essa sensação de chegar em casa, ai, cheguei em casa, né? Você ter o aconchego. Uma vez eu fui ver um apartamento, há 25 anos atrás, era um apartamento pequenininho, mas eu entrei, eu me senti tão bem. Aí eu lembro que eu falei para a menina, falei, nossa, mas tem um astral tão bom, eu nunca vi um apartamento tão gostoso. Aí ela falou que tinha feito Feng Shui, eu nunca tinha visto Ah, tá nada com vendo? Feng Shui. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa. Aí É ela falou, não, tem energia uma fluindo posição aqui. de coisa para Uhum. favorecer a energia. Eu lembro que eu falei para o meu marido, eu sou encantada, mas era um apartamento muito menor do que a gente buscava, mas eu fiquei tão encantada, Você tem porque é isso, não energia precisa ser boa. enorme, não precisa ser rico, não É. precisa, as pessoas têm muitas, se eu tivesse, não, Não, dá para fazer com aquilo que a gente tem, né? Você sabendo escolher cores, né? Você sabendo colocar ali o teu lar da maneira, não precisa de dinheiro para isso, precisa de conhecimento e exato. informação, É, né? Eu acho que exato. quando a gente faz as lives, a gente traz informação com esse intuito, né? De realmente trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida, fazer a gente respeitar também o nosso ambiente, aquilo que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem falado, né, enquanto sociedade, dessa coisa da natureza. É uma preocupação que não é nem para ontem, né? Já era para ter sido há muito tempo e agora a gente sofre diretamente os impactos pelo pouco cuidado. Mas Exatamente. podemos ainda mudar. Deixa eu só ler esses últimos comentários para a gente finalizar. Solange, apareça mais vezes com a Adriana. Ficar perto de quem a luz nos alegra muito. Olha que legal. Bom, Eu pensei obrigada. a Beijo. mesma coisa, Solange, que a gente podia combinar com a Estela, né? Uma vez a cada 2 meses, sei lá, vem aqui, a gente Bora. conversar. Catarina, eu me sinto mais empoderada vestindo vermelho, mas já tive edredom de cama cor de fogo e com o tempo comecei a sentir incômodo. Parecia que dava uma certa raiva mesmo.
Deixa eu contar Mas, só uma coisa interessante. Nos meus bom, estudos da questão da psicologia das cores, a gente se depara com muita coisa boa, muito estudo, né, vamos dizer, sério, e se depara com muita coisa que você fala, meu Deus do céu, como alguém tem coragem de escrever isso? Das matérias que eu estava estudando, eu falava do vermelho como uma cor vulgar. Eu falei, gente, como assim? Vermelho é uma cor gente, é, vulgar? É um é comportamento um humano. adjetivo que não cabe, Não né? cabe. Eu falei, como assim? Você pode ser vulgar usando preto, branco, amarelo. Não é a cor que te faz vulgar. Pelo Exato. contrário, né? É o seu comportamento usando aquela cor ou aquela roupa inadequada. Imagina, Então, a vermelho gente para mim me remete a Papai Noel, Natal, que está chegando. então, eu É acho que é vulgar. importante também a gente se despir de preconceitos quando a gente se refere a cores ou qualquer coisa na vida, né? Mas, assim, não dá para falar que uma cor é vulgar, gente. A gente precisa entender o impacto que ela causa, né? Assim, a sensação que ela transmite, mas não Uhum. dar a uma cor uma conotação que é de um comportamento humano, né? Enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, falar que um vermelho é vulgar, não é. É saber usar aquela cor para proveito próprio, para seu bem-estar e na maneira que você achar que deve, e naquilo que você quer transmitir. Exato, Enfim, no final, né? É por aí. Mas eu achei exato. demais. Meu Deus, É, é triste, né? é triste, Bom, né? Estela, já são 9h15. A gente poderia ficar aqui conversando ad eterno, Exatamente. né? Mas eu até faço esse convite para mais para frente, quando você tiver um Podemos. tempo, a gente se encontrar de novo e trazer mais informações. Eu acho super válido. E eu sempre falo isso, né? A terapia é o melhor caminho do autoconhecimento, mas não é o único. A gente tem condições, com recursos, com informação. Hoje, a quantidade de informação de qualidade que tem na internet, antigamente tinha nada disso. Para a gente entender, ter acesso a isso que você está trazendo, que você passou muito tempo estudando e você está trazendo aqui para a gente gratuitamente, eu acho que é um grande privilégio, né? Eu falo isso sempre, as pessoas têm que valorizar o conhecimento que todos os profissionais trazem aqui gratuitamente e fazer um uso para a própria vida, né? Usar. E aí, essa live vai ficar salva lá no YouTube e eu sempre falo para todo mundo, assiste de novo, é muita É informação. Então, se a pessoa verdade. ficou na dúvida, volta lá na live, escuta de novo. Ah, ela falou isso, né? Então, fica aí o convite e depois eu te aviso, eu te dou o link certinho, Tranquilo. para você Né? poder compartilhar também. Vou ver se até o fim da semana eu consigo postar lá no canal. Tá bom? Não, E te ótimo. Só para agradecer finalizar, mais uma vez, Estela. Foi maravilhoso. Adorei nosso eu que agradeço. bate-papo. Foi muito, muito rico mesmo. É, Foi um enorme prazer. E a gente se vê aí outras eu que vezes. agradeço a oportunidade de estarmos juntos, foi um prazer mesmo levar um pouquinho de informação para as pessoas e só deixar o alerta que é assim, lembre que nenhuma regra é para todos, as pessoas precisam olhar para si mesmo e entender aquilo que as faz bem. Então, assim, não porque a Estela falou que funciona, eu acho que a gente Uhum, precisa ter o autoconhecimento e entender aquilo que é bom para cada um. Tá? Esse é o caminho. exato. Mas entender do assunto já leva um pouquinho mais para esse autoconhecimento. É Obrigada isso aí. aí Então tá. pela presença de todos aí. Beijo para você. Até uma próxima. Beijo para Até todos e mais. boa noite. Boa noite para todos.